Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite pela organização, professor Gustavo. Uma grande alegria estar num ambiente em que a gente vai falar coisas potentes e essas coisas potentes não são entendidas pejorativamente como coisas românticas, né? Porque antes de vir para cá, eu participei da abertura de um congresso internacional. O título era Arte, Poética e Direitos de Pachamama, né? Tem uma juíza, professora da Universidade Federal do Ceará, que coordena uma pesquisa com título similar, e ela começou a falar dizendo exatamente isso, né? Que o primeiro desafio para aquele congresso era convencer as pessoas de que não se estava falando de coisas bobas, mas de coisas muito sérias, né, e fundamentais para a vida humana e para o futuro da humanidade. E eu fiquei também muito feliz ao escutar a palestra que me antecedeu, inclusive dá certo, muito certo, essa continuidade, porque é como se fosse mesmo um mesmo fluxo de pensamento, né? O título dado é Pedagogia da Encarnação, né? Já pode passar. E eu queria contextualizar o título, por que Pedagogia da Encarnação, e vocês vão ver que tem tudo a ver com essa volta ao misterioso começo, né? A necessidade de voltar ao misterioso começo para que as nossas vidas, para que o nosso futuro tenha sentido, né? E esse misterioso começo a gente pode eleger como princípio biocêntrico, como foi dito aí, a gente pode eleger como as configurações dadas na natureza. Mas, assim, como a minha área é filosofia e eu atuo em filosofia da ciência há muitos anos, um programa de pós-graduação chamado Ecologia e Recursos Naturais, eu tenho algumas inspirações, né? Não necessariamente precisariam ser... Não necessariamente precisariam ser esses autores, mas esses foram os autores que me influenciaram. Platão, né, com a República, o entendimento dele de que a aprendizagem é processo, um processo progressivo, né? Por exemplo, uma criança obrigatoriamente tem que aprender brincando, né? Ou seja, não adianta você impor à infância alguma coisa que esteja fora de uma pedagogia dos jogos, né, da brincadeira, porque esse é o modo natural da criança olhar e estar no mundo. E, para o pedagogo, ele diz assim, olha, se você quer ser pedagogo e conduzir a criança, é preciso alcançar uma visão de conjunto, né? É preciso ter uma visão do alto para poder, de fato, depois ter a capacidade de andar pelo mundo, de andar pela vida. Aristóteles é um grande inspirador em duas vertentes, né? Ele foi aquele que cunhou a expressão na política: o homem é, por natureza, um animal político, um animal social. Ou seja, todas as vezes que a gente se isola, a gente adoece. Todas as vezes que a gente se isola, a gente se desumaniza. Então, é interessante, na frase de Aristóteles, não que o homem é um animal político ou um animal social, mas que o homem é, por natureza, um animal político, um animal social. Ou seja, não é uma escolha, tá certo? É um processo evolutivo que nos fez assim, né? A outra questão em relação a Aristóteles, na Ética Nicômacos, tem uma vez que ele dá uma espécie de carão naqueles que se dizem filósofos. Ele estava falando para os sofistas, né, dizendo que eles se acham filósofos porque alcançaram virtude intelectual, né? Eles sabem das coisas. Mas que bobagem, né? Que bobinhos vocês são, porque não tem virtude vivencial, não tem virtude moral, né? E ele entende isso dizendo assim, olha, tem muita gente que vai ao médico, adoece, né? Adoece, vai ao médico, sabe ir ao médico, sabe escutar o médico, sabe escolher o médico, escuta o que o médico tem a dizer, mas é incapaz
de pôr em prática aquilo que foi colocado. Então, teve virtude intelectual, né? Soube o que fazer, mas não soube como fazer, não soube colocar em prática. Então, esses não são, segundo ele, aqueles que têm a capacidade de uma vida ética, de uma vida filosófica. Virtude intelectual sem virtude vivencial é vazia. Tá? Virtude vivencial sem virtude intelectual, a gente poderia dizer, é cega. Então, é preciso que virtude intelectual e virtude vivencial caminhem juntas. Né? Então, é uma grande inspiração também. Darwin. Né? Não há na biologia hoje, existem algumas vertentes de neodarwinismo, mas não existe superação à teoria de Darwin até hoje. Né? No que Darwin mostra enquanto teoria da evolução como um longuíssimo processo não teleológico, ou seja, Darwin a teoria da evolução não significa que o tempo vai te levar a alguma coisa melhor no futuro do que era no passado. Então, não é teleológico. A evolução não tem sentido teleológico. A evolução tem o sentido de ser capaz de existir, ser capaz de ser. Né? E o melhor momento é o atual. O melhor momento é o presente. Né? Ou seja, a evolução não existe em função do futuro. Né? A evolução existe em função do presente, né? Da capacidade de estar no mundo agora. E Darwin, eu acho que nos inspira a teoria da evolução para que nós tenhamos uma identidade, resgatemos uma identidade biológica, tá? Como filhos da natureza. Darwin, vocês sabem que foi um dos primeiros responsáveis pela desconstrução do antropocentrismo. Né? E eu acho que, se a gente quer fazer alguma coisa de revolucionária no nosso tempo, uma das nossas tarefas, em qualquer que seja o nosso âmbito de atuação, é desconstruir o antropocentrismo. Né? Que significa o homem, né, se colocar no centro da cena histórica, como se ele fosse a primeira referência para tudo. Né? A gente viu na palestra anterior exatamente que a gente encontra múltiplas referências baseadas no estritamente humano que parecem que fracassaram. Né? Ser comunista, por exemplo, né? Ser socialista, por exemplo, né? ser filiado a uma determinada religião, ser filiado a um determinado partido, são referências antropocêntricas, tá certo? E parece que a gente não está entendendo sobre isso. Deus, por exemplo, não é unanimidade. Tá? Há muito tempo Deus não é unanimidade. Né? Existem guerras religiosas, guerras de teístas, não apenas de ateus contra crentes, mas de crentes contra crentes. Ou seja, isso significa que Deus, enquanto princípio, Deus enquanto ideia, eu não estou falando de Deus, do Deus sagrado da nossa fé, não. Eu estou falando da ideia de Deus, ela não é uma unanimidade. Né? E a gente escuta, e escutou agora há pouco, por exemplo, que a vida talvez seja uma unanimidade. Eleger um princípio, né? o biocentro que junte aqueles que não conseguem se juntar com suas referências antropológicas, que junte cristãos e muçulmanos e budistas, que juntem comunistas e capitalistas, e que esse princípio seja transformador para ambos, né, em direção à vida. Então, eu acho que Darwin é uma leitura, é um estudo obrigatório. Né? Obrigatório. A teoria da evolução ainda está em processo forte de desdobramento. Né? Nós somos filhos das bactérias, tá certo? Nós somos hóspedes no nosso planeta, nós não somos donos do nosso planeta. Tá certo? De repente, a gente olha para a Terra. Foi falado aqui, obviamente, essa palestra modificou um pouco a minha anterior, os direitos da natureza. Né? E eu, coincidentemente, estava falando isso na palestra que dei no Congresso. Isso é tomado hoje, a Constituição do Equador é, de fato, uma grande referência para esse grande salto, porque fala de direito da natureza como sujeito de direito, mas isso
é uma concepção antropocêntrica. Ou seja, o que a gente está querendo ainda, atrasado, que a natureza tem os mesmos direitos que nós continuamos sendo a referência para a natureza, é o contrário que tem que acontecer. Tá certo? Ou seja, quando a gente concede, né, timidamente ainda, uma Constituição de um país pequeno da América do Sul falar de direito à natureza, e isso é um grande salto, de fato, a gente se dá conta do quanto que a gente é antropocêntrico. Né? A gente está querendo ainda que a natureza tenha os mesmos direitos que eu. Meu filho, te manca. Tá certo? Você é uma espécie tardia. O ser humano é uma espécie tardia no planeta, uma das últimas espécies a se estabelecer no processo evolutivo. Tá certo? O ser humano, nós, cada um individualmente, a gente vive, né, um tempo de vida minúsculo. Né? Então, assim, a natureza é o grande começo que a gente precisaria eleger, resgatar, para ser a nossa referência. Né? Maturana e Varela, eu acho que vocês conhecem, são dois biólogos chilenos, né, que ficaram famosos na Europa, nos Estados Unidos. Eu sugeri, e agradeço ao Congresso ter acatado o tema das oficinas, é o título de um livro do Varela chamado A Mente Corpórea. Tá certo? O Varela é um biólogo reconhecido, foi aluno do Maturana, né? Já morreu, mas o Maturana ainda é vivo. E eles são cognitivistas, são estudiosos da cognição. Títulos como Árvore do Conhecimento, né, do Maturana, foi um dos primeiros a serem traduzidos em português. E aí, o que eu queria dizer para vocês, que, para mim, é um dos mais instigantes momentos atuais, é a contraposição de dois conceitos, enação versus representação. O que eles estão dizendo, eu vou tentar traduzir rapidamente, o representacionismo é representante do antropocentrismo. Entendeu? Quando a gente acha que a nossa cognição ela está preparada para representar o mundo externo, tá certo? Portanto, a minha cognição ela tem uma capacidade de espelhamento da realidade, né, exterior. Esta base é antropocêntrica. E o que eles propõem? Eles propõem um conceito, uma palavra, né, nova para nós, que é enação. Tá certo? Enação, a gente poderia dizer assim, olha, o que nós dizemos sobre o mundo, ou o que nós podemos dizer sobre o mundo, o que nós somos capazes de dizer sobre o mundo, tá certo? É resultado de um processamento, de uma configuração de coordenações e coordenações de condutas evolutivamente construídas. Tá certo? Então, o que a gente diz sobre o mundo, eu usaria uma palavra que Heidegger gostava muito para falar de verdade. Ele dizia que verdade é desvelamento. Tá certo? Verdade não é correspondência, porque o representacionismo diz que verdade é quando a minha representação, quando a minha cognição capta de forma correspondentemente correta o mundo exterior. Verdade não é correspondência, verdade é desvelamento. Tá certo? É quando a gente é capaz de naturalmente fazer escorrer, tá certo? Pela nossa linguagem, tá certo? As nossas experiências sobre o mundo, o nosso dizer sobre o mundo. E aí, eu rapidamente, porque eu sei que eu tenho muitos slides e o tempo é curto, mas eu quero dar o tom nesse ponto. Né? Eles trabalharam muito a teoria das cores, né? Maturana e Varela. E ontem, na oficina, a gente trabalhou um pouquinho isso também. Né? Um gavião americano está voando e um ratinho está numa trilha, lá longe, faz xixi. Na hora que o ratinho faz xixi, o gavião encontra a sua condição de existência, que é conseguir capturar o ratinho. Ele desce com uma velocidade muito grande e captura o ratinho. Os biólogos foram estudar isso e descobriram o seguinte: quando o ratinho faz xixi, o xixi do ratinho, para a visão do gavião, é fosforescente. É como se fosse o acendimento de uma luz. Né?
ele está olhando a floresta aqui no escuro, de repente, na trilha, acende uma luz. A luz é o xixi do ratinho. Aí a gente vai para o Maturana e Varela e a gente pergunta assim, eles perguntam, o xixi do ratinho, para nós, qual é a cor? Resposta, é transparente. A gente nem vê. Para o gavião, é fosforescente. Tá certo? E aí vem a questão, né? A cor. Né? A cor, ela está na minha configuração interna ou está no mundo externo? Tá? E aí eu vou pedir permissão para vocês para ler, porque eu acho melhor ler uma questão que tem no livro para esclarecer isso, porque é fundamental para o que a gente vai seguir. É como aquela metáfora, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Eles dizem assim, comecemos uma vez mais com a percepção visual. Consideremos a questão, o que é que surgiu primeiro, o mundo ou a imagem? Aí eles dizem, posição da galinha. O mundo lá fora tem propriedades pré-estabelecidas. Estas existem antes da imagem que se forma no sistema cognitivo, cuja tarefa é recuperá-las convenientemente, que é através de símbolos ou de estados subsimbólicos globais. Que é através de símbolos ou de estados subsimbólicos globais. Entende? Né? A posição da galinha é eu entender o mundo exterior como já todo pronto, todo estabelecido. Aí ele diz, qual é a posição do ovo? A posição da galinha seria um realismo, tá certo? E a posição do ovo seria um idealismo. Qual é o idealismo? O sistema cognitivo projeta o seu próprio mundo e a realidade aparente deste mundo é meramente uma reflexão de leis internas do sistema. Aí a pergunta da teoria da inação. Ele diz, a nossa discussão sobre a cor sugere uma posição intermediária entre estes dois extremos da galinha e do ovo. Tá? Já vimos que as cores não estão lá fora. Tá? Porque, se as cores estivessem lá fora, o gavião e o ser humano viria a mesma cor. Eles vêm diferente, portanto... Pode deixar, Gustavo. A cor não está lá fora. Independente das nossas capacidades perceptuais e cognitivas. Também vimos que as cores não estão aqui, tá? Independentes do mundo biológico e cultural que nos rodeia. Contrariamente à visão objetivista, as categorias das cores são experienciais. Esse é o ponto central, é o princípio que eu quero trazer para a pedagogia da encarnação. Tá? Experienciais, ditas por Darwin, tá? Não como uma experiência individual e subjetivista, mas como uma experiência possível no processo evolutivo. Ou seja, quem selecionou o tipo de experiência que nós somos capazes de ter, que o gavião é capaz de ter, que a vaca é capaz de ter, foi a evolução. Tá certo? Nós, seres humanos, não podemos ter determinadas experiências e podemos ter determinadas experiências. Quem selecionou o que podemos? Né? Por que, por exemplo, a gente não tem a experiência de escutar determinados sons, né, que os cachorros escutam? Porque, se a gente escutar, nosso ouvido estouraria. Portanto, nosso ouvido está adaptado para não estourar e, portanto, para não ter a experiência da escuta daquele som. Já o cachorro precisa daquele som para sobreviver enquanto cachorro. Tá certo? Então, houve uma seleção natural aí. Então, contrariamente, deste modo, a cor como objeto de estudo permite-nos apreciar o ponto de vista óbvio de que a galinha e o ovo, o mundo e o sujeito perceptor se especificam uns aos outros. Tá? Aí a gente volta mais uma vez para Maturana e Varela. Maturana e Varela diz assim, não existe uma identidade biológica individual, ou seja, a gente olha para o nosso corpo individual e acha que a gente é isso. Nós somos o acoplamento estrutural do qual a gente participa. Né? Ou seja, isso que a gente vê como nosso estado integrado, né, só é porque existe um meio ambiente, tá certo? No qual nós estamos adaptados e que há uma troca adaptativa perfeita, tá certo? Que nos mantém íntegros. Né? Então, é exatamente esta ênfase na especificação mútua que nos permite negociar uma via intermediária. Aí ele usa dois personagens míticos. Ele diz, entre o Sila, né, que é uma
uma musa que se transformou em monstro, da cognição como recuperação de um mundo exterior pré-estabelecido, que é o realismo, e o Caríbdes, da cognição como a projeção de um mundo interior pré-estabelecido, que é o idealismo. Esses dois extremos assumem ambos a representação como a sua noção central. No primeiro caso, ele diz assim, tanto a posição da galinha, realismo, quanto a do ovo são representacionistas. Tá certo? No primeiro caso, a representação é utilizada como recuperar aquilo que é exterior. Né? A minha cognição tenta recuperar o que está no exterior. No segundo caso, é utilizada para projetar tudo aquilo que é interior, que também é um esforço de projeção de configurações internas. A nossa intenção é ultrapassar essa geografia lógica do interior versus o exterior, estudando a cognição não como recuperação ou projeção, mas como ação corporalizada, ou seja, como enação. Tá? Ação corporalizada como enação. Eu vou ler só mais um último parágrafo, que eu acho que nos ajuda. Tentemos agora explicar o que quer dizer esta frase ação corporalizada. Ao usar o termo corporalizada, pretendemos destacar 2 pontos. Primeiro, que a cognição depende dos tipos de experiência que surgem do fato de se ter um corpo como várias capacidades sensoriomotoras. E, segundo, que estas capacidades sensoriomotoras individuais se encontram elas mesmas mergulhadas num contexto biológico, psicológico e cultural muito mais abrangente. Ao usar o termo enação, pretendemos destacar uma vez mais que os processos sensórios e motores, percepção e ação, são fundamentalmente inseparáveis na cognição vivida. Na realidade, não se encontram ligados de um modo meramente contingente dos indivíduos, mas necessários, pois evoluíram em conjunto. Tá? Vejam que eu acho que o ponto central aqui, né, eu disse 2 coisas que eu considero centrais, vinculando com a palestra anterior. É preciso desconstruir o paradigma antropocêntrico, tá? Uma primeira coisa. E uma segunda coisa que é trazida aqui pela enação é que o representacionismo ele termina ainda sendo o condutor dos nossos processos educativos. Entendeu? Ou seja, a gente elege a virtude intelectual como aquilo que tem que ser trabalhada na formação dos professores, né? Aquilo que tem que ser privilegiado na avaliação dos alunos, e não elege a virtude vivencial, tá certo? Experimental, porque a gente ainda tem o representacionismo como, né, como a referência de verdade. Né? Então, é preciso fazer uma coisa que, se vocês me perguntarem, eu não sei, eu acho que muitos de vocês que estão aqui, muitos dos palestrantes que estiveram aqui, dos oficineiros, sabem e já estão com experiência para responder. Como é que a gente faz para os nossos grupos, para os nossos colóquios, para as nossas salas de aula, tá certo? Elegerem, pelo menos com o mesmo peso, a virtude vivencial como foco de aprendizagem. Porque, assim, por exemplo, a gente monta um ambiente como esse, né? A gente tem ar refrigerado, a gente tem projeção, a gente tem, né, virtude intelectual, né? Um professor que está falando das suas pesquisas. Como é que a gente faz para a escola ter o espaço também da virtude vivencial? Né? Por exemplo, eu gostei muito desse exemplo da pedagogia Tini, né, que foi falada. Ou seja, se eu quero que a criança, de fato, tenha amor, né, vínculo, afetividade pela natureza, eu não vou fazer isso apenas falando para ela da natureza. Não vou. Entendeu? A natureza tem que ser manualizada por ela. Tá? Tem que ser sentida por ela. Tem que ser degustada por ela. Né? Então, essa ideia de fazer jardins, né, é uma ideia de dizer assim, é algo mais experiencial, né, é algo vivencial. Né? E eu vou antecipar uma coisa aqui, já que eu estou falando disso. As pesquisas científicas estão mostrando, tá, que a primeira infância e, mais fortemente, a primeiríssima infância são fundamentais para o desenvolvimento escolar, para o desenvolvimento
cognitivo de qualquer criança. Né? A gente ouviu a palestra de ontem do professor francês, né, que a comunicação da mãe com o feto já é algo ultra significativo. Né? Existem pesquisas mostrando que o desenvolvimento ou não de psicopatias acontece nesse período, da primeiríssima ou da primeira infância. Né? A não segurança, a falta de carícia que uma criança receba nesse período pode servir para ela como um fator de autoproteção para não sofrer, e essa autoproteção, né, bloqueia determinados processos onde ela vai ficar insensível mais na frente à afetividade, não vai sentir culpa. Se for um psicopata assassino, ele vai matar sem culpa. Né? Onde é que está a formação disso? Na primeiríssima infância. Tá certo? Isso. Interrompi você, desculpa. Isso é uma coisa que me toca muito, porque eu trabalhei muito com gestantes também, né? E com crianças. E então você falou que no começo que a necessidade de voltar ao misterioso começo foi a primeira frase que você falou. E eu tenho sentido isso também, assim, pessoalmente e na minha vida profissional. Então, quando você fala de voltar e que a criança, quanto mais tenra, mais importante, né? É a coisa até óbvia, né? Mas a gente não faz. A gente sabe, mas a gente não faz. E aí já tem pesquisas também, e é uma coisa que me move também, né, no sentido de trabalhar com gestantes. Porque se a mãe está bem, seja lá com o problema que ela tiver, e não é questão de dinheiro, se você trabalha aquela barriga, né, e aquela pessoa que está com aquela barriga, o bebê já vai nascer com mais condições, independente do que aquela mulher esteja sofrendo. Só queria falar isso. Obrigada. Quando eu fiz a distinção entre primeira e primeiríssima infância, é exatamente para entender que a primeira infância é entendida até 6 anos de idade. A primeiríssima infância é a barriga até 3 anos, que a gente chama de primeiríssima. Né? E a escola não cobre. Você tem toda a razão. A escola não cobre a primeiríssima infância. Não é considerado tempo escolar. Né? O tempo escolar, a creche, por exemplo, não é considerado tempo escolar dentro da educação formal. Né? Então, o estresse que um bebê pode sofrer na barriga da mãe, ele já é ultra significativo para a vida dele futura. Então, é preciso a interdisciplinaridade aí trabalhar saúde e educação conjugados, saúde, educação e assistência social, né, fundamental para que esse período que a mãe está gestando seja um período saudável, né, e isso é fundamental para o que vem depois. Bom, eu vou pular agora, isso é muito importante. E o Johan Huizinga, eu acho que muitos conhecem, ele é um historiador, antropólogo holandês do século XIX, morreu em 1945. Ele escreveu vários textos, o que eu elegi é o Homo Ludens. Né? E o Huizinga, nas pesquisas dele do século XIX, já mostra para nós o seguinte: olha, besteira essa coisa da gente ser Homo sapiens sapiens. Né? Na verdade, o que nós somos Homo Ludens. Se a gente elege o Homo Ludens como a nossa referência, a gente vai ter muito mais resultado, né, do que eleger a nossa referência como sendo a do Homo sapiens sapiens. Porque o Homo sapiens sapiens é uma referência antropocêntrica também. Tá, né? Ou seja, é o homem tentando se destacar e se distinguir e se diferenciar radicalmente, né, de todos os animais. Bom, encarnação é memória corporal e esquecimento cognitivo. Eu coloquei esse título para fazer lembrando um pouco Nietzsche. Nietzsche, na Genealogia da Moral, ele fala do binômio memória e esquecimento. Né? E desse binômio memória e esquecimento, ele diz mais ou menos isso que eu tentei dizer: uma pedagogia que visa a conquista da autonomia e a capacidade das pessoas para a intervenção transformadora na realidade precisa estar encarnada, ou seja, precisa estar esquecida no corpo. Né? Memória corporal e esquecimento cognitivo. Significa o quê? Quanto mais esquecimento cognitivo eu tiver,
tá certo? E mais memória corporal, mais a aprendizagem é real. É muito simples dar um exemplo como esse. Por exemplo, para perceber como a cognição é tardia. Estou aprendendo a dirigir um carro, tá certo? Quem é que está superativado? É a memória cognitiva. Recebendo as instruções, as regras, vendo tudo que é necessário para eu seguir na direção. O que acontece na minha prática, na minha experiência de motorista, tá certo? Ao longo do tempo? A memória cognitiva vai se acalmando, se apagando, né? E causando uma espécie de esquecimento cognitivo, e vai crescendo a memória corporal. Ou seja, aquelas regras são introjetadas ao ponto de a gente poder fazer um monte de coisa quando a gente é bom motorista, ao mesmo tempo, né? Não deve fazer algumas, óbvio, e não perder o foco. Né? Aprendizagem de língua estrangeira. É um outro exemplo. Todas as aprendizagens de jogos, já que a gente falou de Huizinga, né? De jogos, de dança, porque o ludens para o Huizinga não é lúdico. Tá? É por isso que esse livro não é traduzido em todas as línguas, ele usa o título em latim, porque ludens aí pode significar jogo, lúdico, né? É mais abrangente. Então, se a gente pega, por exemplo, a aprendizagem de língua estrangeira, né? Enquanto a gente está usando a memória cognitiva, a gente está, né, apanhando. Quando é que a gente aprende? Quando a gente esquece e se transforma isso em memória corporal. Né? Uma bailarina, né, se ela ficar lembrando das regras da dança, ela é péssima. Um jogador que se ficar lembrando das regras do jogo enquanto joga, né, é o esquecimento. Mas esse esquecimento não é perda da memória, é a memória se transformando de cognitiva para corporal. Né? E, nesse caso, ainda tentando dizer para vocês o que é encarnação. A praxis é o critério da aprendizagem. Tá? E aí é um ponto que nos leva a pensar que a aprendizagem é um mero processo de tomada de consciência das coisas. O que nos leva a pensar isso? O antropocentrismo nos leva a pensar isso. Né? A nossa referência, né, nosso destaque que a gente elegeu em relação aos outros animais, aprender não é apenas saber de algo ou ter consciência sobre algo. Aprender é, de algum modo, ser capaz de praticar, de agir no mundo, de vivenciar algo. Né? Aprender é muito mais do que saber. Tomar consciência. Né? Uma ideia encarnada se torna processo pedagógico se posso praticar. Pedagógico. Se posso praticar é porque sei aprender, sei renovar, sei atualizar. Uma pedagogia da encarnação ensina a transformar ideias em processos pedagógicos. Xavier disse isso há pouco. Tá? Ou seja, a gente tem as ideias, mas a gente é incapaz de transformá-las em processos pedagógicos. Né? O nosso desafio maior hoje, né, é o desafio de transformar ideias em processos pedagógicos. E não por acaso, citando Platão, né, que fala que criança tem que aprender brincando, lá no século dele, Aristóteles, que o homem é, por natureza, um animal social e político. Tá certo? A gente poderia citar outros. Eu vou já citar o Píndaro, que é um poeta, que diz: venha a ser, pela própria experiência, aquilo que tu és. Né? Darwin, que está lá no século XIX. Ou seja, as ideias potentes e grandes estão postas. Agora, transformá-las em processos pedagógicos é o nosso grande desafio. Né? Consciência e realização, outra forma de falar de encarnação. O nosso primeiro desafio como professores e pedagogos da encarnação é compreender a aprendizagem ao mesmo tempo como conscientização e como ação realizadora. Né? É aquilo que eu terminei de ler do Varela, como alguma coisa que coevoluem juntos. Né? O tempo pedagógico para a encarnação. Nosso tempo com os estudantes precisa abrigar esses dois momentos de aprendizagem, o momento mental e o corpóreo. Precisamos trabalhar a competência e a habilidade, a visão e a escuta, a cognição e a sensibilidade. Precisamos assumir que ensinar é deixar aprender. E isso exige o encontro do tempo de conhecer com o tempo de realizar. Né?
Ensinar, eu gosto tanto dessa definição, né? Porque ensinar é deixar aprender, né? É construir um ambiente de aprendizagem onde isso seja possível. Aí quem aprende não é só o aluno, quem aprende é o professor também, junto com o aluno. Ensinar é deixar o outro aprender, né? Porque cada um aprende a partir das suas experiências pretéritas, né? Não existe uma forma de aprender uníssona, né? O professor, quando ele assume uma postura no seu comando, eu estou usando muita referência do professor, ele está usando, tá certo, as suas referências. E é muito complicado ele querer que as referências dele, né, de aprendizagem, pressupor que sejam as referências dos estudantes, né? São distintas referências. Não é preciso deixar o estudante aprender. E aí, mais uma vez, a professora Conceição, acho que tem ideias maravilhosas, Maria Cândida também. Que espaço é esse para deixar aprender? Que espaço tem que ser construído na escola, né? Que pedagogia é essa, né? Que pedagogia é aquela pedagogia em que eu aprendo sem estar me dando conta que eu estou aprendendo ao mesmo tempo economia, matemática, português, arte, né? Antropologia, né? A gente estava falando no grupinho que criou há pouco, por exemplo, projetos, né? Se eu, por exemplo, faço um projeto para os estudantes estudarem lixo, tá certo? O tema é lixo, mas o que eu posso aprender estudando lixo? Eu posso aprender, dependendo de qual bairro da cidade que o lixo é colhido, eu tenho um estudo sociológico do lixo, né? As quantificações, eu ensino matemática, o texto que eu posso gerar a partir da minha observação, né, linguagem, né, português. Então, eu posso entender economia, né? E eu não preciso separar os meninos por idade, entendeu? A gente tem uma escola que separa, mais uma vez, paradigma cognitivista representacionista, que ele elege que as idades, né, são lineares. Então, primeiro ano, segundo ano, por idade. Eu duvido que a gente faça isso numa sala de língua estrangeira. Duvido. Alguém vai aprender inglês, espanhol, francês num cursinho. Duvido que a escolha seja feita por idade. Num time de futebol, num qualquer esporte, não é feito por idade. É feito por habilidade. Entendeu? Quando eu comecei a estudar inglês, né, em escola específica, fora do colégio, eu tinha 14 anos, e na minha sala tinha menino de 8, de 9, que sabia mais do que eu. Entendeu? Então, assim, essas coisas precisam esses tempos precisam ser repensados. Obviamente que eu não estou trazendo soluções, eu estou trazendo problematizações também, mas como referência à desconstrução desse representacionismo antropocêntrico, né? Então, ensinar é deixar aprender. Aqui a tarefa maior não é fazer pelo outro, mas deixar que o outro faça por si mesmo, né? Uma forma de traduzir o deixar aprender. Deixar que o outro faça por si mesmo, né? Ter uma autonomia que vai fazer ele aprender a aprender, como a gente falava na década de 80. Né? O pedagogo da encarnação é um guardião da liberdade e da autonomia. Bom, então, eu já disse isso aqui. A pedagogia é uma das mais exigentes experiências humanas. Eu considero isso, e eu estou baseado em Platão. Né? O Platão diz assim, o filósofo se forma como numa subida de uma montanha, né? Com todas as suas intempéries, com todos os seus esforços, que é uma visão para ir para cima, para ter a visão do alto. Mas, quando ele chega lá em cima, ele precisa se transformar em pedagogo. Então, ele faz o caminho de volta e volta para a cidade, tendo a visão do alto para ser pedagogo. Então, a pedagogia ela só é possível depois que você conquista a visão de conjunto, né? Conquista saberes. E aí, quando a gente vai falar de criança, de creche, né, a gente entende como o professor precisa ser preparado para estar ali naquele lugar. É muito mais fácil ser professor universitário, né? É muito mais fácil, porque a gente pressupõe que as pessoas têm autonomia. Agora, seja professor de uma criança, né? Isso é o grande desafio, né? Ser pedagogo é superar o cotidiano, ultrapassar o familiar e lançar-se em direção ao estranho. Para ser pedagogo, é preciso conquistar a visão de conjunto.
Então, a praxis aqui é critério... Eu estou controlando o tempo, tá? 11 horas eu paro. Praxis, meio-dia eu paro. Praxis como critério de aprendizagem. Na e pela praxis, o ser humano sabe que não tem que existir, que tem que existir para ser. É uma definição de histórico que eu aprendi. Né? O que é ser histórico? É ter que acontecer para ser. Deus é histórico? A ideia de Deus? Não, Deus não é histórico. Por quê? Porque Deus não precisa acontecer para ser. A vaca é histórica? Não. Como Deus, ela não precisa acontecer para ser, ela já é. Tá certo? O ser humano tem uma fragilidade e um potencial ao mesmo tempo, que é ele tem que acontecer para ser. Ele tem que acontecer para ser. Ele não é previamente. Eu não sou humano por definição. Né? Eu não estou pronto como humano. Eu tenho que acontecer para ser isso. Gente, né? Para ser humano. Isso é uma fragilidade, mas, ao mesmo tempo, é o nosso modo de ser, né? É a nossa força, né? Que faz a gente buscar sentido o tempo todo, né? Instalar sentido em tudo que a gente faz. Então, praxis é uma permanente exigência de realização e de sentido. A praxis é a encarnação do universal numa situação histórica específica. Né? Por exemplo, eu falo português porque eu não nasci na China, nasci no Brasil. Eu não falo espanhol porque eu não nasci como Javier na Espanha, nasci no Brasil. Agora, se a minha mãe tivesse metido aqui no Brasil, pegado um avião e me levado para a China, eu saberia mandarim. Portanto, o potencial é comum. É do Homo, né? Disso que a gente definiu há 400 milhões de anos como Homo sapiens sapiens. Tá? Mas a encarnação é que a existência que diz que, de fato, o que eu sou. Né? Esse potencial. Por que eu não toco piano? Infelizmente, não me introduziram no piano. Se eu tivesse sido introduzido pelos meus pais, eu talvez tocasse piano. Por que eu adoro piqui com arroz? Porque eu sou do Cerrado Maranhense. Tem gente que detesta, mas por que eu gosto de paçoca e de baião de dois? Porque eu sou do Ceará. Então, essas coisas fazem a nossa identidade. E praxis é transcendência. Tá? A praxis é sempre a transcendência para o outro e o retorno a si dessa transcendência. A praxis é a realização da liberdade. Ou seja, quando eu experimento, eu não experimento o mesmo. A experiência só é experiência se ela for uma experiência com o outro. Né? Experiência exige o outro para ser experiência. Né? E aí vem a frase que eu adoro, essa frase me acompanha há muitos anos. Píndaro dizendo: venha ser, pela própria experiência, aquilo que tu és. 522 a.C. Ou seja, você é um monte de possibilidade, mas, de fato, você só acontece quando você experimenta. Né? Então, venha ser pela própria... Os tempos, né? A mistura de futuro com passado, venha ser pela própria experiência aquilo que eu já sou. Né? Então, a experiência que realiza a humanidade em mim. É o grande princípio. Né? A inversão proposta por uma pedagogia da encarnação pressupõe a desconstrução da ideia instituída na modernidade em que o ser humano é o centro da cena histórica. Isso resultaria na consciência invertida de pertencimento a tudo que institui o eu. A inteligência, o amor, a liberdade, a vida. É a consciência de não possuir, de não tornar-se dono. Isso é muito... O budismo chega a eliminar o eu. Né? O eu é uma coisa que não é. Né? Mas aqui, o eu, que a gente precisa desse eu para... Né? A gente precisaria fazer uma inversão, desconstrução antropocêntrica como? Não é a inteligência que me pertence, sou eu que pertenço a ela. Não é a vida que me pertence, sou eu que pertenço a ela. Não é a história que me pertence, sou eu que pertenço a ela. Né? Essa inversão é fundamental. Parece simples, mas é gigantesca, porque o trabalho que levou ao paradigma do antropocentrismo foi muito, muito longo, muito forte. Tá certo? O homem, ao se estabelecer como centro da cena histórica, para o ser humano foi uma conquista gigantesca. Tá?
Hoje, a conquista gigantesca é desconstruir essa ideia, é se reconciliar com a natureza, tá certo? Sem perder, né? E aí ele faz isso não voltando, mas ele faz isso com a consciência do pertencimento. É diferente, né? Antes, ele fez isso como uma forma de emancipação. Né? O ser humano fez isso, a humanidade fez isso como emancipação, como ação emancipadora. Agora, não. Desconstruir é mais emancipador. Entendeu? Porque eu tenho consciência do pertencimento. Tá? Então, a pedagogia da encarnação é a aprendizagem do desapego, a aprendizagem da impermanência, é a reconciliação com a natureza e o caminho da sabedoria. Né? Aprendizagem da impermanência. Né? Todas as nossas tentativas de porto seguro, de permanência, elas são egoístas, são desastrosas, são destrutivas. Né? A impermanência seria o estado de liberdade que a gente almeja. Né? Se saber impermanente. Né? Hóspede, viúvo. O Levinas, Emmanuel Levinas, que é um filósofo lituano-francês fantástico, ele disse que o ser humano deveria se basear numa tríade bíblica, né, que ele é judeu, o pobre, a viúva e o estrangeiro. Que o ser humano devia ter essa referência para ser humano. Né? A consciência de que nós somos pobres, né? Não no sentido dos bens, mas pobres no sentido de que somos filhos de penia, né? Somos filhos da falta. O tempo todo algo está nos faltando, nós somos pobres. Né? Nós somos viúvos, né? Na Bíblia isso é muito forte, a figura da viúva, do pobre e do estrangeiro. Nós somos viúvos, ou seja, carecemos da outra metade. Né? Somos metade de alguma coisa. Né? E somos estrangeiros, ou seja, somos hóspedes. Né? É uma tríade que o Levinas cria, que eu acho super bonita. Ser humano, você é mais humano se você for se reconhecer como pobre, como viúvo e como estrangeiro. Né? Bom, o ponto de partida da pedagogia da encarnação é a consciência do começo. E aí vem por que eu comecei falando do começo, está grifado, entendido aqui como a herança filo- e ontogenética, como a noite mãe fértil de todas as coisas. E que aqui deve ser entendida como a alteridade, o outro, que não me pertence jamais. Um pedagogo que volta ao começo e reencontra a docta ignorantia socrática. Né? Ou seja, um pedagogo que reconhece, né, que tem uma filogenia que forma a sua identidade, uma ontogenia que forma a sua identidade, tá certo? E que voltar a este começo, que é sempre uma pergunta, tá, é muito criativo. É a fonte da criatividade, voltar ao começo. Por isso eu grifei esta frase, né, tirada de um texto de Schelling, né, a noite, mãe fértil de todas as coisas. Né? Ou seja, a nossa criatividade vem da alteridade. A nossa criatividade não vem daquilo que eu já sei, vem daquilo que eu ainda não sei. Né? E, por isso, emerge o novo. Né? Se fosse daquilo que eu já sei, não é criativo. Né? Já tá produzido. 5 minutos. Bom, o começo é o mistério que provoca o espanto criativo, a consciência do outro que jamais será meu. O começo é a experiência da alteridade. A pedagogia da encarnação é um diálogo ininterrupto, porque o outro nunca se deixa conquistar, sempre se subtrai e escapa. O outro é a fonte da experiência, ele ensina-me a conquistar a consciência da finitude, do desapego, da impermanência, de ser hóspede, viúvo, estrangeiro, pois sempre que se mostra, retrai-se, ou seja, mostra-se subtraindo-se, poupando-me do peso de ter. Né? O outro é sempre outro, né? É um legítimo outro que sempre se subtrai. Nós temos uma definição boa para a subjetividade. Subjetividade é um aparato cognitivo, uma espécie de rede com a qual a gente quer capturar o mundo. Né? Então, é natural da subjetividade querer tirar tudo que é estranho da sua estranheza e tornar familiar. Né? Tornar tudo que não é meu algo meu. É natural isso. Acontece no amor. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente se apaixona pelo desconhecido. Né? Aí se apaixona loucamente.
Aí, à medida que a gente vai conhecendo, né, a gente vai querendo conhecer e possuir. Aí o amor vai-se embora. Né? Porque o amor exige a alteridade, exige a diferença, exige o outro. Se você matar o outro, você mata junto o amor. Né? Então, a história da efetivação do ser humano como ser da praxis é um círculo, saída para as obras e retorno a si a partir das obras. Isto é, saída para o outro e retorno a si a partir do outro. Né? O lugar do ser humano é o presente, que nunca pode ser fixado de uma vez para sempre. O presente é sempre, ao mesmo tempo, o imediato, o irremovível, e a mediação com o passado e com o futuro, de tal modo que é sempre um novo começo. Por isso, o lugar autêntico do ser humano é o médium, a interpretação, o diálogo. Né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de ficar no presente. É muito mais seguro ficar no passado, é muito mais seguro ficar no futuro. Né? Por quê? Porque a gente controla. O presente não depende só de nós. O passado já está, de uma certa forma, né? E o futuro a gente inventa, a gente projeta. O presente é a impermanência. O presente é o desafio. Só existimos enquanto atualizamos nossa encarnação. Só somos nós mesmos enquanto nos tornamos intérpretes da nossa própria existência. O enquanto aí é uma questão temporal. Né? A encarnação da impermanência do tempo presente. E a atualidade é o desafio, é o grande desafio para a pedagogia. Somente vivendo o presente somos atuais e instalamos sentido na existência. Nós temos uma grande dificuldade de encantar os nossos estudantes, né? Porque a gente tem dificuldade de estar com eles no presente. Né? O grande encantamento, o grande convite que a gente faz é o presente, né? É conseguir situar no presente. Viver o presente é um grande desafio. Eu vou pular algumas coisinhas, tá? Necessariamente, para chegar aqui, né? Na hora certa. O jogo como modelo para a pedagogia da encarnação. Somos homo ludens. Johann Huizinga. O nosso modo mais próprio de ser no mundo é jogo, e, como tal, precisamos vivenciar, pois o jogo só se efetiva enquanto está sendo jogado. O jogo só se realiza no presente, o jogo é sempre atual. Interessante que a gente não tem curiosidade nenhuma em assistir um jogo que já passou. Né? Ou seja, o grande barato do jogo o seu sentido inédito, o seu caráter, a sua alteridade. Né? O bom jogador é também experimentado. E quanto mais experimentados, mais sábios e menos arrogantes nós somos. Fechei por causa que eu sou obediente ao tempo. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, pela acolhida, pelos olhares atentos. Eu percebi os olhares atentos de vocês. Agradecemos ao professor Custódio. Informamos agora que nós iremos abrir para o debate. As perguntas serão referentes à palestra anterior e a essa, que acabou de acontecer, e depois faremos a pausa para o almoço. Eu queria parabenizá-los, estou muito feliz pelas falas, e queria rapidinho iniciar perguntando o que fazer com a sabedoria, como uma categoria e como prática. A sabedoria como um elemento que agrega a vivência, agrega as práticas, mas também como um conhecimento. Né? Como voltar à sabedoria, porque a sabedoria foi para o campo da ficção científica. Não se fala mais em sabedoria, a sabedoria parece que é alguma coisa que ficou lá no passado, com os povos autóctones, e hoje, depois da ficção. E não, isso não é uma prática, não é um pensamento, parece que... Então, a questão é essa, o que fazer com a sabedoria, atualmente? Então, a gente combinou responder os dois rapidamente, né? Olha, o que fazer? Eu, pessoalmente, estou fazendo documentários de cine. Estou aprendendo a ser diretor, isso é uma maluquice, mas eu acho que você tem que mostrar audiovisualmente o que é isso e como tem que, com os poucos recursos econômicos, como trazer ao espectador
a criticidade para entender que essa sabedoria tem que ser entendida. Uma coisa que eu não disse antes na minha apresentação, mas que acho muito importante também dizer, né, a sabedoria tem muitas coisas ricas, mas também não podemos cair no romanticismo dos povos indígenas ou no romanticismo da natureza. Na natureza existe depredação e violência e os povos indígenas também fazem isso. Então, a gente tem que fazer atenção quando vota a natureza como um modelo ou a sabedoria como um modelo. Então, dito isso, eu acho que a sabedoria tem muitas cabidas e, nesse sentido, eu pessoalmente estou fazendo cinema. Eu acho que um formato para fazer difusão desses conhecimentos para todo mundo, num formato que você não precisa ficar sozinho lendo muita coisa, porque as novas juventudes ficam mais interagindo com videogames e essas coisas. Então, eu acho que esse é o formato que melhor pegou para mim. Mas podem ser feitas muitas mais coisas, muitos novos empreendimentos, né? Eu vou usar duas palavras, né, com base naquilo que eu tô falando, que eu falei há pouco, de necessidade de desconstruir o paradigma antropocêntrico, né? O paradigma antropocêntrico ele é também um paradigma da visão, né? Ele privilegia a visão, né? A visão é alguma coisa que eu controlo para onde olhar. Eu estou sempre no controle. Quando eu não quero ver, é necessário então voltar à escuta, né? Eu acho que sabedoria é capacidade de escuta, né? E a escuta, a gente às vezes escuta o que não gostaria de escutar, né? A gente não controla a escuta como controla a visão. E uma outra forma, a gente poderia dizer, contrariando o consumismo, né? O progresso como crescimento econômico. Eu usaria uma frase que eu vi num filme, na boca de um ator idoso, de propósito. O que é ser sábio? Foi perguntado a ele. Aí ele responde: ser sábio é viver lentamente. Entendeu? Isso contraria o nosso tempo da velocidade, né? A gente posta as coisas, né, nas redes sociais. Então, escuta e lentidão. Aprender a escutar e aprender, que são coisas muito próximas, né? Aprender a viver lentamente. O que a vida tem, o que a gente tem como herança é gigantesco, é incomensurável, e a gente não degusta isso, a gente não dá tempo para isso, né? A gente desqualifica a herança, essa herança histórica milenar, essa herança biológica bilenar, né? Então, essa velocidade em direção a alguma coisa que pode ser uma bobagem, né? Que a grande sabedoria está na herança, né? Então, mais uma coisinha. A sabedoria tem que ser construída desde abaixo, com muitos exemplos. Eu sempre falo para os meus estudantes que todos nós sabemos pesquisar academicamente, cientificamente, mas a minha mãe vai no supermercado e vai pesquisando o leite, qual é mais econômico, qual é mais barato. Isso daí é um tipo de pesquisa. E a gente pode ter o doutorado, pode falar várias linguagens e tal, mas eu, por exemplo, para olhar se aqui vai chover hoje, eu preciso do meu celular, ter acesso à internet e olhar o negocinho. O meu avô tem 86 anos, tinha, ele faleceu 2 meses atrás, e ele bastava olhar para a lua e olhar assim o negocinho e ele falar: amanhã vai chover. Então, esses conhecimentos, isso para mim é sabedoria. Eu sempre convido os meus estudantes a conhecer a sabedoria das suas comunidades, da sua família, que não são conhecimentos científicos, sempre com exemplos mais compreensíveis. Estou aqui brincando com ele porque eu fiquei assim sem fazer perguntas durante o nosso encontro nesses dias. E aí assim me vem uma vontade muito grande da gente ser criativo em ter outros formatos de encontros como esse, onde a gente possa trocar mais, aprender mais, porque eu sei que é um indicador de sucesso quando a gente sai de um encontro com muito mais perguntas do que a gente entrou, né?
mas também me dá uma sensação que não é tão boa assim. Sair com tanta vontade de poder trocar, interagir mais com quem eu estou conhecendo, né? E, certamente, eu aprendo, quando falo, também trago outras ideias, né? Quer dizer, hoje, quando se falou na Inação, pela primeira vez, ouvindo um pouco de Maturana, eu estou aqui. Parece que Fernando Pessoa sentou do meu lado. Sentou do meu lado e ficou dizendo: olha, Raquel, lembra daquele poema? Lembra daquele outro? Né? Que tudo é mediado pelo conhecimento. Né? Tudo, 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 tudo. Então, eu fiquei pensando que, se o Fernando Pessoa sistematizasse a sensibilidade dele, ele seria um grande cara contribuindo com tudo isso que a gente ouviu hoje. Né? Quer dizer, quando... O que é a verdade para ele? Né? O que é o ver para ele? O ver é mediado pelo conhecimento que a gente recebe na academia, recebe desde o primeiro dia que senta na escola. Então, o meu ver é condicionado por aquilo. A experiência de morder uma maçã é condicionada, sim, pela memória de que eu já comi a maçã, eu estou vendo a maçã e sei que aquilo é uma maçã, mas também porque alguém me falou que aquilo é uma maçã. Né? Mas eu sinto que tudo isso, né, é o que a gente pode, né, acrescentar a nós mesmos nesse processo, né, nesse processo da troca. Né? Então, eu tenho também, nessa minha escuta de vocês hoje, uma lembrança de um cara que chama Tião Rocha. O Tião Rocha desenvolveu uma quantidade de jogos fantásticos para os meninos do Jequitinhonha, sem dinheiro nenhum, porque eles não tinham dinheiro. E eles criaram juntos os jogos para o aprendizado de todas as disciplinas. O Capra, o que o Capra fez naquele desenvolvimento da ecoalfabetização? Ele põe todas as disciplinas juntas na horta, juntas no jardim. Né? Todos vão aprender juntos. Quando a gente replicou isso numa escola em Mogi-mirim, as mulheres de um assentamento, elas vinham buscar as crianças e elas quiseram fazer o processo de ecoalfabetização lá no assentamento. E de um jeito muito mais bacana, porque elas tiveram iniciativa. Elas se juntaram em 5, 6 casas e fizeram no quintal. Então, era 1 para 5, 6 famílias, fora que o alimento também era distribuído. Então, tudo isso traz para mim essa vontade de aprender mais. Cada slide que você traz, a gente pode ficar aqui 4 dias, né, conversando sobre eles, né, aprendendo. Então, eu saio um pouco ansiosa, com uma vontade de poder, né, ter mais espaço para esses conteúdos preciosos que foram trazidos para nós. Experiência preciosa do país, que não é o seu país, mas parece que você está adotando como o seu país. Né? Então, são assim possibilidades, né, de troca, né, que a gente pode ter. Né? E de também, eu me perguntaria, quer dizer, quando você fala da... Então, eu vou só fazer uma pergunta para você. Quando você traz a experiência, né, você diz assim, a experiência ela depende do outro. E eu te perguntaria, eu posso ter experiências fantásticas absolutamente sozinha. Eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto de ir para um lugar, ficar sozinha, e tendo experiências incríveis de Deus no meu sítio, sozinha, enfiada no meio da mata, e numa cachoeira, como ele falou da cachoeira, que, para mim, é fantástico estar numa cachoeira. Sim, mas pela fala dele, está vendo? É o entendimento. Pela fala dele, eu entendo que a experiência é com o outro, né? E foi como você falou, a experiência e o outro, né? Então, eu tenho para mim isso, quer dizer, essa coisa da experiência. E a palavra encarnação, eu sou reencarnacionista, espírita, e para mim é algo que, quando eu leio, eu falo, ai, 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 independe disso. Eu vou tentar...
Eu acho que tanto eu quanto a Javier podemos dizer a gente fica feliz de você ter ficado calada até agora e com as nossas falas você ter tido vontade de falar, né? E feito essas observações. Mas, de fato, a pergunta é interessante porque, veja, a gente fala do lugar que a gente fala, nem se dá conta que a escuta pode ser outra. Platão, quando foi perguntado o que é pensamento, sabe o que ele respondeu? Pensamento é o diálogo da alma consigo mesma. Certo? Então, a alteridade, o outro, ele não é simplesmente a outra pessoa, né? O outro é o nosso próprio, o nosso próprio mundo. O nosso mundo já é essa alteridade. Então, é verdade que, quando eu estou diante da cachoeira, a experiência com a cachoeira é uma experiência com um outro, né? E eu citei Levinas, citarei outra vez. Ele usa, às vezes, na grafia, o outro com O minúsculo e o outro com O maiúsculo, né? O grande outro é tudo aquilo que eu não possuo, é tudo aquilo que eu desconheço, é o grande outro. E aí pode ser outra pessoa ou, né? Então, responder para você, o diálogo da alma consigo mesma significa que, quando você está sozinha, você, né, pode estar dialogando com um outro, né? Por quê? Porque a sua ancestralidade, o mistério da sua ancestralidade é gigante, você não domina isso. Esse diálogo pode ser um diálogo com alguma coisa que está ecoando de muito longe e que não está na sua consciência atual, né? Então, esse outro está em você, né? Por isso que o budista não gosta do eu, né? Porque o eu parece excluir o outro. O budista gosta de uma espécie de nós. Nós somos um nós, né? Então, o que a gente chama de eu não é eu no sentido homogêneo, né? É alteridade já, né? Santo Agostinho fez muito isso quando ele criou a teoria, na teologia dele, na filosofia dele, a teoria da Santíssima Trindade, né? Ou seja, Deus como três pessoas e um só Deus. E aí ele garante uma alteridade na ideia de Deus, né? E ele diz assim: quem é que veio primeiro, o pai ou o filho? Não pode um ter vindo antes do outro, porque o pai só é pai no exato momento que o filho é filho. Então, a alteridade aí, né? Pai só é pai quando há filho só é filho quando há pai. Então, os dois, né? Então, foi ótima a sua questão sobre o outro. O outro não é simplesmente outra pessoa, né? O Gadamer, que é um hermeneuta que eu gosto muito, ele estuda psicanálise também, da hermenêutica filosófica. Ele diz assim: quando é que alguém precisa de psicanálise? Ele diz: alguém precisa de psicanálise quando interrompe o diálogo consigo mesmo. Aí está doente, entendeu? Quando não tem mais alteridade. Você não tem mais alteridade, então está interrompido. Então, interromper consigo mesmo é interromper com o mundo, né? Então, aí você precisa resgatar, e a psicanálise seria a tentativa de resgate, né? Vamos continuar escutando as dúvidas, perguntas, desafios, provocações. Bom, eu também fiquei calada esses dias todos. Talvez o meu espírito era de não usar muito o tempo que eu ia ter um pouco depois, mas me senti um pouco faltando um pedaço. Quando não falei, por exemplo, depois que escutei Regis e outros colegas. E eu também não vou falar muito, não, por conta da hora e do tempo que a glicose baixa e a situação vira meio grave. Mas eu gostaria só de, rapidamente, dizer dos pontos de ligação que eu me aconteceu, me encarnei hoje aqui, tanto no trabalho do Javier, porque, de fato, acho uma aposta ousada para o país, né, para o Equador, e a gente tem algumas experiências realmente que, por oposição a esse tipo de proposta lamentável,
não gosto de fazer isso, mas vou fazer, né, como proposta de um projeto educacional de alfabetização de um país latino-americano, que se baseia no modelo do CEBAL, por exemplo, que usa sempre o Lego, uma coisa caríssima, e o grande propósito é alfabetização. Tem a grande meta, que é todas as crianças e professores precisam ter na mão um laptop e um jogo de Lego e alguma coisa para fazer animação. É lamentável que a isso se tenha como um projeto nacional de alfabetização, Uruguai. Acho lamentável, e isso é uma aposta interessante. Tem muitas coisas para discutir internamente, isso, depois a gente pode trocar figurinha, né? Mas lembrei das duas experiências, para mim, que são exitosas e que vão nesse fluxo. Uma experiência do México, da Seu Arcos, um pouco capitaneada pelo a pedagogia da ecopedagogia do Pascal Galvani, que é assessor da Seu Arcos, e levada a cabo por Ana Cecília Espinosa, que está lá nessa universidade, né, aqui embaixo, na cidade de Puerto Vallarta. E uma pequena experiência em Fortaleza, da Escola Viva, que é uma coisa de raiz, impregnada, afetada, encarnada. Por isso, eu imagino, né, Javier e Deusa, que apresentaram tão bem, que vocês têm um desafio pela frente e que me parece que a ideia de sabedoria é, sim, uma coisa que é do passado. A gente pode prover as condições de operar de uma outra forma, mas a sabedoria é necessariamente, e se difere, na minha concepção, eu digo assim necessariamente para polemizar mesmo, isso não é uma verdade, mas há uma diferença, para mim, eu escrevi um texto sobre isso, entre informação, conhecimento e sabedoria. Né? Informação, agora fica a gente dizendo que estamos na sociedade da informação. Isto é uma mentira que está se tornando uma verdade lamentável. Nós não estamos na sociedade da informação no mundo de hoje. Todas as sociedades, todas as culturas são sociedades da informação, ou do conhecimento, desculpe. Né? Isso é conhecimento. Tudo que a gente processou até agora de diversidade cultural, do Paleolítico aos nossos dias, é conhecimento. Então, todas as sociedades são sociedades de conhecimento. O que se está fazendo, e, lamentavelmente, a gente está engolindo, nós não, mas a maior parte das pessoas, goela abaixo, sem crítica, essa ideia que se transformou, a ideia de conhecimento, no outro setor. Né? Nômade, depois agrícola, depois industrial, pós-industrial, e agora sociedade do conhecimento, uma moeda de troca lamentável, ao que o conhecimento está sendo. Então, tem sim essa coisa da anterioridade e da reatualização, tudo bem. Então, para mim, a diferença é que a sabedoria é aquilo que fica. Por exemplo, se eu digo, nós pertencemos à teia da vida, né? Nós somos sujeito do abandono e tal, que eu senti muito forte na sua fala, somos órfãos, viúvos e pobres, etc. O conhecimento, a sabedoria, se eu digo, nós somos um fio da teia da vida. Isso é uma construção que, independente de se passarem vários paradigmas, várias teorias explicativas, várias representações, isso pode ser repetido ainda hoje. A sabedoria era essa coisa magmática, de anterioridade, e é necessariamente arquê, não do passado, mas aquilo que é do passado e que a gente pode avançar, mas não suprime.
Então, eu só queria um pouco dizer que nós podemos estar a facilitar exercícios de sabedoria, que é a reatualização dos padrões que foram feitos e ditos e experimentados corporalmente, que se traduziram em enunciados, etc., que podemos retomar. E é, sim, do passado. Teve um encontro importantíssimo, promovido pelo professor Norval Baitello, que se chamava justamente Sapiência, uma arqueologia dos saberes esquecidos. Eram 6 brasileiros, 6 alemães e tal. Então, essa tecla, que eu acho que é importante. O que a gente faz na academia é processamento de informação transformado em conhecimento e que não é lamentável que a gente esteja supondo que os meios, os suportes, possam processar conhecimento por nós. É lamentável. Então, queria só falar um pouco isso e também dizer que foi ótimo rever o Custódio falando de novo, né, que eu não via há algum tempo, né, e gostaria de dizer da ousadia dessa pedagogia da encarnação encarnada, né, porque ela suplanta algumas coisas que, me parece, não tem muita substância. Gosto muito quando você revisita Darwin para repor o que realmente Darwin fez. O Platão, o Darwin, né, o Izinga. Né? Então, e é o presente mesmo. É uma ode e o desafio ao presente. Aí não posso deixar de dizer, por fim, que é exatamente isso que o Prigogine fala. Né? O que a gente tem que fazer é marcar a pedra. Ele faz uma referência às cúspides, né? Então, pequenos buracos. Então, é isso, é agora. É agora. E para a gente é muito rápido. Tem que ser agora, ontem. Obrigada. Não é nem uma pergunta, mas eu fiquei assim, sabe? Olha, realmente, me sinto emocionada de ouvi-los, incluindo aqui a Ceissa também nesse momento, nossa querida amiga. E o que eu quero pontuar também nesse momento é que eu fiquei muito feliz, Javier, de conhecer a sua proposta, né, que você apresentou com a Deusa, né? Deusa. E que, para mim, é uma deusa também. Né? Eu gravei mais o Deusa e ligo com a Deusa, mas é uma deusa. Então, é inspiradora também. E fico muito feliz porque você, na sua geração, porque nós estamos aí na nossa faixa etária, que já foi até comentada aqui, né? Então, nós estamos assim escrevendo, pensando, né, reescrevendo, tentando cumprir a nossa, né, aquilo que nos corresponde, vamos dizer assim, na nossa consciência e um pouco, talvez, de sabedoria também, que o acúmulo dos anos, né, passados também nos traz. E fico muito feliz de você já ter essa consciência na sua idade e fazendo o trabalho importante que você está fazendo. Isso é muito gratificante, Javier. Eu fiquei também muito feliz de ouvi-lo, Custódio. Foi uma vivência assim muito e muita coisa explodia de perguntas aqui. A parte conceitual histórica que você nos colocou, nos brindou, foi extremamente pertinente. E eu parabenizo mais uma vez a Florência pela escolha de todos os palestrantes. Não pude comentar sobre o Gilson Schwartz, né? O Gilson, no passado, eu gostei muito do trabalho apresentado por ele também. Mas, Custódio, voltando a um ponto assim mais imediato, você comentando que é preciso desconstruir o paradigma antropocêntrico, concordo, né? Pautado no representacionismo, que continua sendo o condutor do paradigma educativo. E porque nós, com essa visão de controle, né, do olhar, e procurar eleger a virtude do vivencial.
E quando alguém me perguntou sobre a Base Nacional Curricular, né, no primeiro dia, eu retomo aqui essa foi você, né? Não. Sobre a Base Nacional Curricular, para mim, e quero ouvir a tua opinião também, ela reflete a leitura de uma única visão de realidade dada por um grupo dominante que escamoteia os conflitos, que silencia as outras leituras alternativas, né? Então, para mim, ela é, e é nesse sentido que também encaminha a pergunta, ela é um reflexo do representacionismo, que não possibilita e não promove essa virtude do vivencial, né? E nós sabemos que todo currículo, né, e toda formação tem que ter como base as emergências formativas, né, que ocorrem a partir da heterogeneidade das experiências. Então, nós temos uma base que vai estar sendo obrigatória, né, para tomar essa consciência, que favorece, sob meu ponto de vista, o formalismo subjetivista pautado numa listagem de competências e habilidades e em detrimento do ato pedagógico pautado na vivência experiencial. Então, ela privilegia essa cognição em detrimento das outras dimensões da condição humana. E eu diria que, então, ela vai contra a teoria da ignação, que, para mim, é um dos fundamentos importantíssimos. Maturana e Varela são dois autores que eu venho estudando ao longo desses últimos 15, 20 anos, né? E, para mim, a ideia de que toda ação é uma ação corporificada, ela realmente resgata o que o Hugo Asman colocou naquele seu livro Reencantar a Educação, que é a biopsicossociogênese do conhecimento humano. Aprendizagem, emergência, vivencial, formativa, que acontece. Então, minha pergunta é aquela que eu encaminhei do BNCC sobre o seu ponto de vista, se você concorda ou não, o que se acrescenta a mais. Obrigada. Primeiro, foi muito bom, já que eu não vou lhe ouvir à tarde, que eu vou precisar viajar daqui a pouco, ter essa canchinha que você deu, porque, de fato, eu concordo plenamente, sabedoria é remissão à nossa herança, né? Ou seja, sabedoria ou é herança ou não é sabedoria, né? Ela exige a maturidade do tempo, né? Uma seleção ontológica para existir. E você me corrigiu sem querer, porque o Levinas ele fala de uma quadríade bíblica e não de uma tríade bíblica. Quando você usou a palavra órfão, eu me dei conta, né? Existe uma quadríade bíblica, é o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro, e não só o pobre, a viúva e o estrangeiro, tá? Nós somos órfãos, né? Por isso que a gente é sempre carente de um pai, de um começo, né? É sempre carente de um começo. A gente precisa do começo para se encontrar. E, tentando responder, eu estou de acordo, eu participei, até um determinado momento, daquelas grandes conferências da BNCC, né? E teve um momento em Olinda, que foi a última vez que eu fui, que eu disse, eu vou desistir aqui, porque houve uma manipulação da escuta das pessoas, né? Se fez uma enquete gigantesca, dando um número gigante de participações, e, quando as pessoas tentaram se ver, não se encontraram. Entendeu? Então, houve uma manipulação, ou seja, para parecer democrático, tá certo? Mas o que foi feito foi a consolidação da ideia de um grupo, né? De um grupo pequeno, o que me diz que a BNCC ela tem, no meu ponto de vista, esse representacionismo iluminista, né? Que parece até de déspotas esclarecidos, né? Eu estou te escutando, é só para dizer que eu estou te escutando, mas, na verdade, eu já sei o que fazer, né? Elitista, a gente pode usar outros adjetivos, né? E até policialesco, né? Porque, quando você não abre espaço para a diversidade se manifestar, quando a base comum ela não é uma base que elege a diversidade como valor,
né, tudo que é diverso passa a ser entendido como alguma coisa que está tô perdendo a palavrinha que eu queria dizer exata, né? O que é objeto de ação policial sobre o diverso aparece como se fosse alguma coisa que provoca disrupção no sistema e tudo mais, né? Então, a leitura é essa. Agora, eu acho que tem uma outra coisa, que é um poder revolucionário, né, que, quando as pessoas se juntam numa sala de aula, numa escola e tudo mais, né, o que surge daí extrapola, né, os planejamentos que se imagina, né? As brechas, né? E aquilo que de fato gera aderência, né? Que as pessoas se interessam. Nós podemos, a partir desse arcabouço, né, usar a teoria das brechas e reconstruir aquilo que a gente acredita que deva ser o ato pedagógico, o ato de... Bem, eu vou comentar brevemente os comentários que fizeram as minhas monitoras e instrutoras do Valão. Muito obrigado. No outro dia, a gente estava brincando com os colegas que poderia se falar de várias gerações de educadores e educadoras transdisciplinares. Obviamente, a primeira é Nicolescu, Morin. Acho que vocês fazem parte da segunda. E vocês criarem uma epistemologia, por suposto, a primeira geração rompeu o paradigma, criou um outro novo, e vocês criaram as bases sólidas para que esse paradigma se consolide. Então, metaforicamente, para mim, também se não gosto muito porque é uma visão muito eurocêntrica, mas para mim vocês são o Platão, Aristóteles, o Sócrates da transdisciplinaridade. Então, quando a gente fala de transdisciplinaridade, a gente vai para vocês. O que a nossa geração, a terça e a quarta geração, precisa fazer é trazer toda essa sabedoria, esses conhecimentos, essas informações e tentar aplicar com as dificuldades do mundo em mudança constante. Esse é o meu grande desafio. E para isso eu sempre vou para vocês e levo para o futuro, transformando em mídias, em tecnologia, em documentários, em outro tipo de coisas, né? Outro tipo de programas. Eu acho que vocês já ficaram muito tempo fechadinhas, trabalhando nos conceitos, e agora o que eu quero é me apropriar deles e aplicar eles. Obviamente, não é uma receita mágica fácil, e temos muitas dificuldades, mas eu acho que isso faz parte de geração em geração. Como falava Isaac Newton, nós caminhamos nos ombros dos gigantes. Então, vocês são os grandes ombros que a gente está se apoiando. Na próxima geração, Deus será a quarta e ela vai ter que fazer melhor do que a terceira, entendeu? Então, eu acho que isso faz parte da humanidade. E as ideias não têm fronteiras e temos que compartilhar sempre. E basicamente era esse o comentário. Eu não queria esquecer as retroalimentações, vocês lembram as que escreverem, eu quero levar, eu quero aprender de todos vocês. E eu queria mais uma vez agradecer aos colegas organizadores pelo convite e talvez desafiar a eles a fazer um encontro mais interativo, porque a gente sempre fica com vontade de interagir mais. E a gente fica aqui 1 hora falando, que é muito bom, mas eu acho que também precisamos interagir mais. Temos outros formatos de conferências que eu tentei quebrar um pouquinho, mas não sei se vocês gostaram ou não, mas eu acho que poderíamos fazer no próximo encontro mais legal, mais interativo, porque eu falo com muitos de vocês, mas também fico sem falar com outros muitos. Então, isso faz parte da aprendizagem, né? Muito obrigado. Também muito obrigado pelo meu reforço de saúde que eu recebi aqui nesse encontro, tá? Queria aproveitar e não perder essa oportunidade. Eu quero muito cumprimentar o Javier e Delsa ou Deusa? Eu falei que ela ainda não é deusa, por enquanto ela é Delsa, né? E cumprimentar vocês, porque foi uma apresentação muito interessante, bem-humorada e muito direta,
né? Muito feita de uma maneira competente por vocês, que são tão jovens, ambos, né? E cumprimentar o professor Custódio Almeida, que eu estou conhecendo e já estou admirando muitíssimo. Eu peço apenas, pergunta ao professor Custódio Almeida, que diz que tem que sair para viajar, se ele tem tempo para uma questão que eu gostaria de colocar, porque se não tem, eu fico só no cumprimento. Tem tempo? Olha, a minha questão ela se remete ao século XVIII, quando Immanuel Kant, o notável Immanuel Kant, que nasceu, viveu e morreu na mesma cidade, Königsberg, e marcou o mundo com seu pensamento, ele dizia que o ser humano não tem acesso às coisas em si, aquilo que ele chamava, na linguagem grega, de noumenon, ou nômeno. E que os seres humanos têm, sim, uma sabedoria, mas o seu acesso limitado é aos phainoumenos, ou fenômenos. Então, na verdade, numa altura da sua fala, não sei se eu delirei com a sua fala, Custódio, mas numa altura da sua fala, eu fiquei pensando no seguinte: eu venho de uma família de origem. Meus pais eram pessoas assim que nos emocionavam. Realmente, minha mãe era muito culta e acadêmica, e meu pai era dentista. E então, meu pai dizia assim, para cutucar a minha santa velhinha, o meu santo velhinho dizia assim: dentista não tem jeito de ser culto, porque ele mora nas cáries. E aí saía meu pai e minha mãe nos reunia, os pintainhos em volta dela, e dizia: gente, o pai de vocês é das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Mas ele era de falar muito pouco. Ele era muito calmo, tímido também, era de falar muito pouco. Mas ele acabou tendo, na nossa família, o apelido de um sábio chinês que nasceu no estado do Rio de Janeiro, porque não se perdesse o que ele falava. Então, minha mãe era a figura do conhecimento. Meu pai era a figura disso que foi, sobretudo na primeira parte da manhã de hoje, chamado de sabedoria. Meu pai realmente ele sempre nos encantou enormemente, porque todos nós tínhamos acesso aos fenômenos, às coisas, não as coisas em si, mas as aparências, todos nós. Mas meu pai emitia uns conceitos que a gente ficava um mês pensando naquilo, entendeu? Então, eu estou dando um galeio salomônico, e mais oriental ainda do que salomônico, para dizer isto, que eu não sei qual é a explicação, mas nós temos um Albert Schweitzer, nós temos figuras absolutamente fascinantes na história do século XX mesmo, né? E Schweitzer era uma celebridade europeia, em toda a Europa, aos 29 anos. E ele resolveu entrar na faculdade de medicina aos 30. E ninguém entendia por que num país frio ele estava se dedicando mais à medicina tropical. Depois, todo mundo entendeu, quando ele e a esposa, Helena Breslau, foram para a África, e ele pôde dedicar 51 anos da existência dele aos povos mais esquecidos da África Equatorial. Então, eu acho o seguinte, e queria, se for o caso, que comentassem se eu estou em pleno delírio, que não é tremens, mas é delírio, porque eu acho que realmente existe uma enorme distinção
entre conhecimento. O Rubem Alves tem um livro intitulado Ciência e Sapiência, em que ele trabalha justamente a diferença entre conhecimento científico, conhecimento intelectual e sabedoria de vida. Então, nem é tanto uma pergunta que eu estou fazendo, estou mais querendo saber de vocês se eu não estou delirando. E eu agradeço muitíssimo, uma vez mais, porque fiquei encantado com as exposições de Javier e Delza, e fiquei muito encantado com a exposição do Custódio Almeida. Eu sou muito agradecido. Obrigado a você, João. Eu gostaria de fazer uma pontualização muito rápida também, porque acho que todo mundo está com fome, né? A gente tem que ser muito crítico. A gente se apresentou aqui muito rápido, numa hora, mas quando falamos de sabedoria, também temos que ter os pés na terra. Temos que deixar essa ideia romântica, porque o que eu estou fazendo agora no Equador, por exemplo, desde o governo de Rafael Correa, que foi essa nova Constituição reconhecendo a natureza, os direitos da natureza, e trazendo a cosmovisão do bem viver. E isso eu acho que é muito importante. Isso foi um grande passo quântico na ontologia jurídica dos países, reconhecer a natureza. Mas agora, bem, o Equador tem 14 nacionalidades, e só falamos no Equador do bem viver, que é uma cosmovisão de uma delas. Então, o que acontece com as outras 13? Então, existe dentro da própria sabedoria um processo colonial de que o povo mais forte consome os recursos, digamos, das outras sabedorias. E aí ficam as minorias. Então, isso seria outro debate que eu não vou trazer para hoje, mas também temos que deixar essa ideia romântica de que os indígenas também são muito legais, peace and love, não. Também eles têm as suas lutas, as suas guerras, né? E isso pode ser debate para outro momento. Mas eu queria só pontualizar isso, que é muito importante resgatar, mas sempre numa ecologia de saberes, que eu acho que agora no Equador não está acontecendo do jeito que eu gostaria. Também... Então, eu agradeço as palavras, né, a escuta. Kant é um monstro, Kant é um gigante, né? Ele viveu numa cidadezinha pequenininha, que eu não sei nem como dizer que seria uma cidade do interior de Goiás, comparada a Königsberg, que é a terra do Kant. Ele escreveu um livro que inspirou a criação da ONU. Eu não sei se vocês sabem disso. A ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita é o título do título. Imagina um cara que nunca saiu de uma cidadezinha pequenininha de Goiás, escreveu um livro que inspirou a criação da ONU, chamado A Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita. Isso é Kant, né? Agora, Kant ele é fonte do representacionismo. Ele foi usado, né, para fortalecer essa visão antropocêntrica, né, quando ele diz que as coisas em si serão sempre desconhecidas, a gente só conhece os fenômenos, só conhece aquilo que se manifesta para nós. Deu força para a teoria da cognição, em filosofia, criar uma filosofia da subjetividade, que é aquela que imagina que o sentido é uma produção da subjetividade, né? Que a natureza não tem sentido em si mesma, que o rio, o mar, não tem sentido em si mesmo. O sentido é sempre... A fonte do sentido é a subjetividade. Por quê? Porque as coisas em si são desconhecidas. Ele deu espaço para isso. E hoje ele está dando também, servindo de inspiração para a desconstrução dessa ideia, quando a gente faz uma inversão, né? Uma inversão epistemológica. Ou seja, as coisas em si elas são desconhecidas, tá?
a coisa que eu crio individualmente, ela pode ser uma fantasia, e o que vale mesmo é essa articulação, né, do sujeito com o mundo. Né? Então, ele tinha razão, ele continua. Por exemplo, o xixi do rato, eu não posso dizer que o certo é a visão do humano e o errado é do gavião, porque o gavião precisa daquilo para sobreviver. Então, em si, é desconhecido, né? Mas ele é algo, né, que, na relação evolutiva, se mostra. Né? Então, acho que não há delírio nenhum, né? Muito pelo contrário. E definir sabedoria, eu tenho que voltar lá para ser coerente, né? Eu tenho que voltar lá para trás, para o meu querido velho Platão, né? Quando ele definiu filosofia. Né? Ele, perguntado quem é o filósofo, ele diz simplesmente: filósofo é quem tem visão de conjunto. Quem não tem, não é. Ou seja, a sabedoria é a teoria, ela é complexa, é alguma coisa que você capta do tecido junto, né? Aquilo que é tecido junto, né? É uma complexidade que você encarna simplesmente, entendeu? Porque complexidade não é complicação. Às vezes a gente acha que complexo é complicado. Complexo não é complicado. O complexo é o que é tecido junto.